Hebreus 7, de 1 a 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não é sem dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor, sua bênção, sua graça, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a tua graça, a tua bênção, Senhor, em nosso meio. Clamamos que a tua palavra, Senhor, seja exposta, Senhor, com fidelidade, com precisão, ó Deus. Clamamos a teu Santo Espírito, ó Deus, que fale conosco, Senhor, que edifique o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Um tema difícil, ó Deus, que nós vamos tratar e abordar, mas que o Senhor nos dê sabedoria, nos conduza, ó Deus, para que a tua igreja seja edificada, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. O objetivo principal desse texto, irmãos, é claro que não é falar sobre dízimo. Ele está bem claro aqui. Na verdade, o dízimo foi utilizado somente para mostrar que o sacerdócio de Cristo, representado por Melquisedeque, tipificado por Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, de Arão, humano. Porque Hebreus quer falar da superioridade de Cristo. Quer mostrar que o judaísmo e a antiga aliança ficou para trás. E nós devemos olhar para tudo agora para Cristo. Ele é superior aos profetas, ele é superior a Moisés, ele é superior à lei. E esse texto quer dizer também que o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico pagou o dízimo por meio de Abraão a Melquisedeque. E o texto diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Ou seja, é como se o maior tivesse abençoado o menor. Então, se Levi entrega dízimo a Melquisedeque, que é figura de Cristo, quer dizer que ele está em condição de obediência, de prestar adoração e culto e de render esse dízimo, essa adoração a Melquisedeque, a Jesus Cristo. Portanto, Jesus é superior. Em outros termos, se o dízimo passava da comunidade de Israel para a mão dos levitas, para a mão dos sacerdotes, e esses, representado por Abraão, foi lá e conduziu os dízimos a Cristo, Hebreus está falando que a gente pode e deve agora encurtar o caminho. A gente vai direto a Cristo. Não tem mais o meio termo. O nosso contato, o nosso direcionamento é com Cristo, que tem um sacerdócio superior, seria mais ou menos essa ideia, a superioridade de Cristo. Mas como eu falei para a igreja, e como eu prometi, o texto toca no tema de dízimo. Abraão dizimou. Os levitas aqui eram ordenados no Antigo Testamento a recolher os dízimos. Então, toca num assunto que é importante para a igreja trabalhar e para nós entendermos algumas coisas. Principalmente no contexto em que vivemos da nova aliança. O contexto em que a gente não está preso e não está limitado e regido totalmente mais pela lei do Antigo Testamento. Principalmente em questões cerimoniais, em questões de culto, em questões cívicas e etc. A lei serve para o cristão em termos morais, éticos e alguns outros termos que glorificam o nome do Senhor, é claro. Mas a gente não deve, portanto, aplicar a lei exatamente como estava no Antigo Testamento.
E é isso que a gente quer trabalhar e quer possivelmente corrigir alguns equívocos, que a gente faz isso, mesmo sem querer, a gente está fazendo isso. A gente está sendo, de algum modo, ou em alguns momentos, a gente está sendo muito judeu, muito israelita, muito do Antigo Testamento. E deixando de viver a plenitude da graça e das bênçãos e da novidade do Novo Testamento para nós. Então a proposta de hoje, o título da nossa mensagem é a correta compreensão do dízimo. É isso que nós vamos trabalhar. Amém? O texto fala aqui que Abraão, o texto que a gente leu, toca no assunto em que Abraão voltava de uma guerra, não é isso? E o Melquisedeque vem ao encontro dele, e Abraão abençoa ele, fala que a vitória foi por conta da bênção de Deus, o Senhor esteve com Abraão e fez ele ter aquela vitória sobre os inimigos. E portanto Abraão entrega o dízimo de tudo. É a primeira menção na Bíblia de dízimo, da palavra dízimo. E ela não explica bem o procedimento, ela não tem o trabalho, as escrituras, de nesse momento falar o que é, como é que se procede, ou dar uma organização para o dízimo. Simplesmente ele aparece. Abraão dizimou. Ponto final. Entregou o dízimo, 10% de tudo que ocorreu ali. Então a primeira coisa que a gente vai analisar nas escrituras é essa primeira ocorrência do dízimo em Abraão. E rapidamente a gente vai ver algumas coisas que ocorreram que só fica em Abraão, irmãos. A gente vai caminhando e algumas coisas têm que ficar para trás. E outras coisas novas surgem na caminhada cristã. Então a gente vai analisar algumas coisas que ficam com Abraão. Por exemplo, o texto que fala desse momento de Abraão é Gênesis 14, 20. E o texto diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, depois da volta dessa guerra, etc., Abraão passa o dízimo a Melquisedeque. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, no caso de Abraão, não há nenhuma evidência de que dizimar foi ordenado por Deus. O dízimo foi uma completa decisão de Abraão. Se você olhar o texto do Novo Testamento, se você olhar a referência do Antigo Testamento de Gênesis, e esse episódio de Abraão, não tem nada que indique que foi uma ordem divina, que já havia um mandamento, que já havia uma lei, que já havia algo ordenado por Deus que deveria ser praticado por todos. Simplesmente numa ocasionalidade, num momento até de reconhecimento da vitória que o Senhor deu, Abraão foi tocado e deu o dízimo. Deu 10% do que ele havia conquistado. Além disso, esse é o único dízimo que as escrituras mencionam que Abraão deu. Você não vê em outros momentos Abraão dizimando, ou pelo menos a Bíblia silencia, a Bíblia não fala a respeito de outra ocasião. Ou seja, não era uma coisa, para Abraão, por exemplo, não era uma coisa mensal, não era uma coisa anual, não era uma coisa a 3 anos, a cada 3 anos. A Bíblia menciona que ele deu esse dízimo. Por fim, no caso de Abraão, esse dízimo não foi de uma produção dele. Não foi que ele tenha plantado, colhido, produzido, e aí eu vou entregar o dízimo. Não foi. Esse dízimo que ele entregou foi despojos de guerra. Ele saiu para guerrear, Ló havia sido preso, ele vai guerrear, resgatar o seu sobrinho, e nessa vitória sobram alguns utensílios, sobram alguns materiais de guerra, e eles trazem, chamados despojos de guerra. Disso foi que ele fez esse dízimo. Então, onde a gente quer chegar nesse primeiro momento? Não há nenhum paralelo entre isso que Abraão fez e nós, no Novo Testamento, ou o dízimo do Novo Testamento. Não há nenhum paralelo. Aqui não tem uma obrigação, nem para Abraão e nem para os outros. Não há uma frequência, não há uma lei a respeito disso. Não há uma... enfim, foi totalmente espontâneo e totalmente um caso casuístico, vamos dizer assim. O outro fato que acontece, parecido com esse, é de Jacó, antes da lei. Então, não tem, irmãos, base para esse texto, para a gente advogar a respeito da cobrança de dízimos, que é feito no Novo Testamento. Então, a Bíblia não fala isso. Uma das nossas preocupações, irmãos, é o seguinte, eu até comentei com o nosso irmão, Gustavo, um dia desse, conversando com ele, que a gente tem que ter muito cuidado com as escrituras de ser equilibrado, porque a gente não pode nem deixar leve e nem pesar.
A gente não pode deixar leve o que Deus deixou pesado. E a gente não pode pesar o que Deus deixou leve. A gente tem que falar e passar para a igreja, orientar o que é bíblico. Então a gente não pode colocar carga, senão daqui a pouco a gente fica como os fariseus, que tinha que dar o dízimo doendo da hortelã e se nascesse até um capim era perigoso ele cortar o capim e tirar a 10ª parte para entregar, mas o coração era corrompido. Ele tinha muito ritual e muita aparência externa, mas o coração podre, não amava o próximo, não perdoava, não fazia outras coisas que a Bíblia fala que obedecia a Deus, não fazia outras coisas que a Bíblia coloca como primazia. Então, o primeiro caso é esse de Abraão. Mas o texto em Hebreus fala depois que os levitas, etc., eram ordenados para recolher os dízimos, e os levitas em Abraão, então, dizimaram a Melquisedeque. E o segundo ponto que eu queria considerar com os irmãos, depois a gente faz algumas aplicações melhores, tá, para a igreja. O segundo ponto que eu queria considerar com os irmãos é pensar no dízimo no momento da lei. Depois que há o concerto com Abraão, depois que Moisés vem e por meio dele o Senhor faz o seu pacto, a sua aliança, e estipula a lei do pacto da antiga aliança, aí sim a gente pode dizer com toda segurança, irmãos, que existiu nas Escrituras a obrigação de os antigos judeus Israel dizimar. E o motivo é bem claro, a gente vai ler em Números 18, 21, 24, o motivo da existência do dízimo. Basicamente o texto está dizendo assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Qual um dos motivos básicos da existência do dízimo? Para suprir o ministério levítico. Levitas não tiveram porção na terra, eles não iam plantar, eles não iam colher, eles não iam trabalhar com animais. E eles iam trabalhar exclusivamente para o templo, para o serviço do Senhor. E como é que eles iam viver? Então o Senhor fala, olha, é justo a gente fazer a seguinte coisa: ele não vai ter propriedades, vocês todos vão ter propriedades, a terra vai ser dividida em N porções, em 12 porções, mas não tem nenhuma porção, quando você olha o mapa e a divisão de Israel, não tem nenhuma porção que foi dada aos levitas. Aí o Senhor fala, eles não vão ter porção na terra, eles vão trabalhar exclusivamente no templo e para a minha obra, mas em compensação a isso, as outras tribos vão recolher 10% do que tem e vão entregar aos levitas, ao ministério levítico, para que eles tenham sustento, para que eles comam, bebam e consigam se dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Então, o que é importante ressaltar aqui? Para Israel, na antiga aliança, nessa estrutura, o dízimo era extremamente obrigatório, porque constava objetivamente na lei. Era necessário para o sustento do ministério dos levitas. Era necessário para eles viverem. Portanto, era uma necessidade daquela época. Hoje nós não temos levitas. Apesar de a gente ter uma espécie de paralelo, o pastor, o obreiro, e ele é digno do seu salário, como diz a Escritura, mas nós não temos, aí já como eu toquei no Novo Testamento, nós não temos no Novo Testamento uma coisa parecida com isso. Falando, olha, dei o dízimo no Novo Testamento para vocês sustentarem o pastor, por exemplo. Ok? Mas no antigo Israel, tem os dízimos que eram para sustentar o sistema levítico. Então isso era importante a gente analisar. É importante a gente entender por que se dava o dízimo no antigo Israel. A gente entender algumas coisas a respeito desse dízimo. Uma coisa interessante sobre esse dízimo. O dízimo era apenas de produtos agrícolas e de rebanhos. Era hortaliças, era comida mesmo, era ovelhas, era cabras. Porque o que necessitava, o que os levitas necessitavam, era alimento mesmo para serem supridos. No Antigo Testamento eles levavam comida, irmãos. Não era dinheiro, era comida.
Porque era necessário os levitas comerem. O dízimo não era uma coisa também que às vezes a gente acha mística, que às vezes a gente pensa que é uma coisa que evapora e vai direto ao trono da graça de Deus. Mas o dízimo, ele servia para um fim, é claro, espiritual, do reino de Deus, mas bem prático, alimentar o povo que está trabalhando para o Senhor. O povo levava o dízimo, o sacerdote matava e comia. Exceto algumas ofertas específicas que eram queimadas completamente, holocausto, oferta pelo pecado e outras. Mas o dízimo, aquilo que a pessoa separava, que não era oferta pelo pecado, aquilo era outra coisa, não era o holocausto, isso era outra coisa que o cristão do Antigo Testamento fazia, mas o dízimo era, na minha colheita anual, na minha safra, na minha criação, o que eu produzi, o que eu fui abençoado pelo Senhor, eu vou fazer passar aqui, eu vou contar e vou levar e depositar para que a obra do Senhor seja suprida. Para que o ministério levítico seja suprido. Agora, olha que interessante agora. Olha interessante. Se era um produto agrícola, e se era um produto de rebanhos, quem é que dava o dízimo no Antigo Testamento? As pessoas que trabalhavam com isso, nem todo mundo dizimava no Antigo Testamento. Quem trabalhava como carpinteiro, pedreiro, artesão, pescador, soldado, ferreiro e uma série de outras atividades, nem mesmo dízimo eles levavam. Porque a ordem foi levar comida, levar ovelha, levar produção do campo. Você não vê um dízimo sequer de um peixe, por exemplo, de um utensílio de metal. O ferreiro, olha, o que eu produzi foi isso aqui, utensílio de metal, eu vou lá entregar isso. E você não vê, pelo menos nos primórdios, comercialização financeira, troca de dinheiro. Você vê manufatura de produtos. Essa relação de dinheiro é mais recente. E até mesmo Jesus, na época de Cristo, no Novo Testamento. Quando o judeu vinha de longe, ao invés de ele carregar aquela manada de bicho, ele vendia lá, pegava o dinheiro e quando chegava no templo, o que ele tinha que fazer? Entregava o dinheiro? Normalmente não. Normalmente ele ia lá e tinha que comprar os animais e entregar os animais. Por isso que tinha aquele comércio. O problema do comércio, primeiro é porque estava dentro do templo. Segundo é porque era um comércio usurpador. Um comércio que lesionava. Mas era legítimo a pessoa vender sua produção lá longe, vir e quando chegar no templo, comprar outro ovelha, outro carneiro e sacrificar e ofertar ao Senhor. E deixar sua parte com o sacerdote, com o levita. É extremamente legítimo isso. O problema não foi a venda, o problema foi como se fez e a corrupção que se encontrou ali. Era tipo assim, você já lanchou em rodoviária? Você já experimentou tomar uma água mineral no aeroporto? É tipo isso. Quando a pessoa chegava lá para comprar uma ovelha, era superfaturado, era um preço exorbitante. As pessoas estavam lucrando e fazendo aquilo um comércio sujo dentro do templo. Esse foi o pecado, o problema. Mas para nós entendermos, então, no Antigo Testamento tinha essa função. Outra coisa interessante do Antigo Testamento, os ofertantes participavam do dízimo. Tem lá um texto, eu esqueci a referência aqui agora, mas acho que é Números. Ele fala assim, a esse lugar, apontando para Jerusalém, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, as ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo que fizeste, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então lá vocês vão levar os vossos dízimos, e lá vocês vão comer e se alegrar. Existia, alguns comentaristas dizem que esse era uma outra prática de um outro dízimo ainda. Em momentos de festa, ao invés de você só levar os dízimos e entregar ao levita para suprir, você participava também. Você ia com o seu dízimo e comia dele e participava dele, irmãos. O cristão no Antigo Testamento, o judeu, ia, imagine a cena, irmãos.
Ia com alegria no coração, com satisfação, levando a sua oferta, o seu dízimo, o seu carneiro, a sua produção. Ele chegava lá, fazia orações, clamores a Deus, entregava uma parte para o seu sacrifício, uma parte sentava com sua família e fazia aquele churrasco maravilhoso e comia e se alegrava, e outra parte dava para os levitas se alegrarem com eles. É bíblico isso, está claro como funcionava no Antigo Testamento. Lá vocês irão e vocês vão comer com sua família. O objetivo, irmãos, do dízimo no Antigo Testamento, e nós vamos caminhar para como isso funciona no Novo Testamento, sempre tem um objetivo, um conceito divino muito elevado, de edificação, de estabelecimento, de comunhão, de alegria, de prosperidade para todo mundo. Nunca o objetivo foi ser uma barganha comercial, uma barganha mercadológica, financeira, cheia de ganância, às vezes, e manipulações. Imagine se nós fôssemos imitar o modelo do Antigo Testamento e fôssemos bons imitadores, irmãos. Nós deveríamos fazer uma ação de graça e reunir, como a gente faz de vez em quando, vaquinha, né? Faz uma vaquinha, a gente celebrar uma festa de comunhão. Uma parte do dízimo era para isso, irmãos. E se a gente fizesse isso, talvez hoje escandalizaria. Se a gente usasse dízimo para isso. Mas o dízimo, uma parte dele era para isso, para se alegrar. Por isso que as pessoas também iam contentes, irmão, porque eu vou comer também. Olha que legal. Tem como você ir com a cara feia, triste, se você vai comer aquele carneiro maravilhoso, irmãos. Se você vai adorar o Senhor Deus, vai comer um carneiro maravilhoso e vai abençoar o levita. Olha que maravilha, irmãos. Mas tem mais sobre o dízimo na Bíblia. Deuteronômio 14, 28, 29 diz o seguinte: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que tu fizeres. Esse dízimo do 3º ano, sabe para que ele servia? Ele não ia nem para o templo, ele não chegava no templo. O Senhor fala, recolhe e deixa na tua casa. E tu vai chamar o levita, tu vai chamar o órfão, tu vai chamar a viúva, tu vai chamar o estrangeiro, tu vai chamar o pobre e tu vai distribuir para ele. Tu vai entregar para ele. É para o sustento do pobre. Se nós fôssemos imitar certinho o dízimo do Antigo Testamento, irmãos, nós devemos pregar para o irmão o seguinte: irmão, você que traz seu envelope, o seu dízimo, sua contribuição, no 3º ano, você não vai trazer de mês em mês, você vai juntar todos os meses, porque isso aqui é anual, até porque era um sistema agrícola, uma safra por ano, uma produção anual, então era meio que anual a coisa. Então você vai pegar um bolo tudinho no final do ano, e você vai olhar o pobre, você vai olhar o estrangeiro. Sabe aquele venezuelano que está no sinal, morrendo de fome? Você vai olhar o venezuelano que está morrendo de fome. Você vai olhar a viúva. Você vai olhar o menino lá abandonado, o menino de rua. Você vai olhar também para o levita, para o membro, o obreiro da igreja. E você vai distribuir com esse pessoal. Se nós fôssemos trazer exatamente para o Novo Testamento o que está dito aqui, a gente tinha que fazer isso, irmãos. Amém? A gente tinha que fazer isso. O texto está falando isso, Deuteronômio. Então, qual a conclusão que a gente chega? Não dá para a gente fazer exatamente isso no Novo Testamento. Porque mudou-se muita coisa, mudou-se o contexto. A gente não trabalha no sistema agrícola. Eu não vou trazer ovelhas e bodes. E se eu simplesmente falar e interpretar que aquela ovelha é meu dinheiro hoje, está errado. Porque a Bíblia fala que é ovelha, é a produção da tua terra. Ou eu interpreto e acredito que a Bíblia mandou isso, ou não.
Então existe, a conclusão existe um modo mais adequado no Novo Testamento de trabalhar contribuições. Não simplesmente na perspectiva do dízimo do Antigo Testamento. Ou na rigidez do dízimo do Antigo Testamento. Essa é a nossa tese. Mas o que acontece de modo geral nas igrejas? A aplicação equivocada dos dízimos, das contribuições. Aplicação equivocada do dízimo. É comum na maioria das igrejas a cobrança incisiva de 10% da renda do fiel. De todo mundo, sem nenhuma distinção, 10%. Tem umas igrejas que são chamadas malaquianas, que gostam muito de Malaquias 3:10. Se você não trouxer o dízimo, você vai ser amaldiçoado. O devorador vai destruir a sua vida. Eu até comentei com os irmãos na escola bíblica, quando a gente estava estudando Malaquias. Quando fala devorador, é gafanhoto. Então, às vezes quando fala assim, o devorador vai destruir sua vida, irmãos, não fica com medo. Você tem medo de gafanhoto? Qual a periculosidade hoje de gafanhoto para nós? Uma invasão de gafanhoto. Para a nossa realidade atual. Quando fala isso lá, está falando, olha, o Malaquias está falando, o devorador é o gafanhoto, pragas na lavoura que iam e destruíam. No contexto da aliança, no contexto em que o dízimo era lei, era obrigação, estava no pacto. E o pacto, em Deuteronômio 28, ele trazia bênçãos e maldições. Vocês serão abençoados. Se, a antiga aliança era condicional, se você fizer algumas coisas. Novo Testamento não tem condição nenhuma, porque Cristo é o mediador, o cabeça, e cumpriu por nós. E atribuiu a nós o seu mérito. Não tem mais condição no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento tinha condições. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se não fizer, você vai ser amaldiçoado. Então, nesse contexto, se você não dizimar, vai vir o devorador, porque é um pacto, é um acordo, que é combinado, não é caro. Deus combinou isso com o antigo Israel. E todo Israel falou, sim, Senhor, nós concordamos. Se você, pessoalmente, fizer um pacto com o Senhor nesse sentido, cumpra. Se você falar, eu vou dar 30% da minha renda, Senhor, é um voto que eu faço com o Senhor. Cumpra. Porque aí o negócio é sério. Votos com Deus é sério, porque Ele vai exigir o cumprimento. Até a Bíblia fala, é melhor não votar do que votar e falar besteira. Porque o Senhor, uma vez votado, o Senhor quer que você cumpra e honre sua palavra. Então é esse o contexto. Às vezes mal aplicado nas igrejas. Dê 10% simplesmente porque Malaquias falou isso. Tem alguns pastores aí, além desses erros, irmãos, entra a mistura da teologia da prosperidade e uma série de outras coisas. Tem uma referência aqui, um pastor diz o seguinte, como poderemos ter a verdadeira, um livro, né, que eu li, tem uma referência aqui, não vou citar o nome, por questão de ética. A gente está gravando, essa gravação vai para o YouTube, vai para o mundo inteiro amanhã. Então, mas tem uma pessoa que escreveu o seguinte, ó. Como poderemos ter a verdadeira prosperidade? Ao que responde, somente a teremos se andarmos na avenida chamada fidelidade através da obediência em devolvermos a Deus o que lhe é devido, isto é, dízimos e ofertas. Ou seja, ele atrela, sua prosperidade atrela a você entregar dízimo. Mas a pergunta é, que dízimo? Levar a produção agrícola, entregar e alimentar o pobre, a viúva, o estrangeiro, ou é entregar para o levita? Mas que dízimo é esse? Que a minha prosperidade ainda está atrelada como cristão, se eu fizer isso ou não. Outro fala assim, ó. Se você não precisa das bênçãos de Deus, ou seja, sempre atrelados, aquele toma lá, dá cá, barganha. É muito comum isso em relação a dízimos e ofertas e contribuições. Barganha. Se você não precisa das bênçãos de Deus, e se você não quer as bênçãos de Deus, então não dê. Guarde o seu dinheiro, e a maldição que acompanha a sua fé, e a maldição que acompanha a falta de fé será sua. Então tem até uma pitadinha aqui, meio de maldição embutida, né? Se você não quer, não dê. Você não vai ser prosperado.
próspero. Você não vai alcançar a prosperidade. Se não quer, não dê. Mas você não vai ser próspero. E a maldição de Deus ainda vai acompanhar você, ainda atrela uma maldição. Mas que maldição? A de Malaquias é a respeito do devorador, do gafanhoto. Será que é essa maldição que vai vir um gafanhoto perturbar você, a sua vida? Então tem muito disso na igreja. Muito de... Outro escritor diz o seguinte: porque há tantos irmãos nossos sempre envolvidos em dificuldades financeiras e outros tantos problemas terríveis. A resposta, segundo o autor, está em Malaquias 3, 8, 10. Ou seja, o autor advoga que o crente que não dá dízimo está roubando a Deus e é amaldiçoado. Então, por que você está em consequentes problemas financeiros? Porque você não está dando dízimo. Uma conclusão equivocada, irmãos. Uma conclusão mística, dizendo que se você der o dinheiro, a sua vida vai ser abençoada. Se você não der dinheiro, você vai ter maldição. Agora, uma coisa eu falo: se você não se converter, não se arrepender dos pecados, não cultuar ao Senhor, não ter uma vida diante dos padrões de Deus, se você não trilhar o caminho da santificação, eu digo, não adianta nada você dar milhões para a igreja. Não adianta nada você colocar dinheiro aqui esperando alguma coisa em troca. Não é assim que funciona. Deus trabalha com vidas e não com rituais. Com realidade, não com mística. A igreja não é uma agência bancária, financeira, que dá rendimento a 100 por 1, a 1000 por 1. Porque senão é um investimento muito fácil. Vou depositar 100 aqui porque eu quero 1000. Vou depositar 1000 porque eu quero 10.000. Então não funciona assim. Quero 10 pessoas que deem R$1.000, porque Deus vai te honrar. E você vai ganhar 10 vezes mais. Absurdo. Abençoa meu ministério com tantos por mês. E Deus está revelando que vai ter tantos milionários vão surgir do nosso meio. Para de besteira. Pode surgir milionário, porque Deus quer abençoar. Mas pode não surgir também. Você pode continuar dando seu dízimo e ter os seus apertos ainda financeiros. A mulher que deu a ofertinha, e Jesus elogiou muito, que ela deu de coração e superou todos, ela continuou sendo pobre, irmãos. Tem nenhum relato na Bíblia que fala, que mostra, que induza, que ela ganhou milhões de vezes mais, que saiu de sua vida, que transformou a sua... E Jesus deu um elogio, pegou ela como exemplo, e abençoou muito a vida dela. Mas nada indica que ela ganhou 10 vezes mais, 100 vezes mais e coisa do tipo. A ideia é que não se trabalha com barganha, com dízimo, nem contribuição, com nada desse tipo. Amém, irmãos? Um pregador televisivo até atrelou dízimo à salvação. Uma pessoa perguntou para ele assim: quem dá dízimo é salvo ou não? Ele falou assim: olha, Malaquias diz que quem não dá dízimo é ladrão. E depois ele pegou 1 Coríntios 6,10 e falou que os ladrões, aqueles que roubam a Deus, não herdarão o reino dos céus. Portanto, qual a conclusão, irmãos? Malaquias diz que quem não dá dízimo é ladrão. 1 Coríntios 6,10 diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Portanto, quem não dá dízimo é ladrão e não herda o reino dos céus. Atrelou salvação a pagamento de dízimo. É um absurdo. É coisa medieval. É coisa que digna das indulgências. Atrelou o pagamento de dízimo à salvação. E a Bíblia não fala nada, irmãos. Principalmente no Novo Testamento. É um desafio para os irmãos. É um vácuo. Não tem doutrina, ordenação, lei clara, evidente, que o dízimo deve ser feito e procedido nesses termos do Antigo Testamento. Amém? Quem era o dizimista do Antigo Testamento? Então, para a gente ver que não dá para ter um paralelo com o Novo Testamento. O dizimista bíblico era um judeu que recebera uma herança em Canaã. E dessa herança tinha que separar todas as dízimas
tanto do grão do campo como do fruto das árvores, do gado e do rebanho. Tinha de levar o dízimo ao lugar determinado por Deus e lá comer esse dízimo estando puro. No terceiro ano tinha que distribuí-lo ao levita, ao estrangeiro, o órfão e a viúva. Ao fazer essa entrega tinha de recitar uma oração específica. Não podia dar o dízimo na casa de um morto, nem dele comer estando impuro. E isso em nada se parece com o dízimo ensinado nas igrejas hoje. O dízimo do Antigo Testamento não tem nenhum padrão com as igrejas, o que se faz nas igrejas de hoje. Amém, irmãos? Se a gente quiser falar do dízimo nesse padrão, eu acho muito bom o sistema do Antigo Testamento. Nenhum problema. Mas a gente também não cumpriria o sistema do Antigo Testamento. O dízimo do Antigo Testamento é esse que eu mostrei para vocês, para os irmãos. Mas agora, para caminhar para o fim, para onde é que a gente quer chegar e desamarrar esse nó. E agora? A grande questão é, e talvez a igreja agora pergunte, e agora? Vou catar meu envelopezinho aqui de volta, vou colocar no bolso e levar para casa. E agora? Como é que a gente desata isso? A questão é, o último tópico, não dizimar significa não contribuir? Não. Agora, a questão de contribuição, ela está na Bíblia fartamente. Nós começamos o culto com 2 Coríntios 9, falando de contribuição, de ofertas. O que nós temos muito claro no Novo Testamento é a organização de contribuição sob o título de oferta. E aí, 2 Coríntios 9 deixa muito claro o que isso quer dizer e os padrões para a oferta. O Novo Testamento não estipula, por exemplo, um padrão obrigatório. Na oferta do Novo Testamento não tem um padrão. Não quer dizer que seja 10%, irmãos. Não é bíblico a gente taxar o que você vai contribuir, porque o princípio do Novo Testamento deve ser baseado na voluntariedade. O que surgir e tocar no seu coração. Então não tem como eu chegar aqui e falar, eu quero oferta de R$1.000. Eu quero 10 irmãos que ofertem R$1.000. Quem pode ajudar a igreja? Nós estamos com a dívida aí, não sei o quê. E quem pode ajudar com 500? E quem pode... O que é isso? Então, 2 Coríntios traça perfil de ofertas. Ele não traça percentual, mas de modo nenhum também diz que deve ser menor e também não indica que deve ser maior. Agora, quando a gente fala em oferta, a gente sempre pensa, então vou dar R$5, vou dar dinheiro de picolé, R$2. Também não tem nada na Bíblia, no Novo Testamento, que indique que a oferta vai ser aquele resto que tem no fundo da carteira de moeda. Pelo contrário, no Novo Testamento, sempre você viu liberalidade no ofertar e na obra do Senhor. Sabe o que a igreja primitiva fazia? Eles vendiam tudo o que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. Era liberalidade sobremaneira. Paulo elogia os crentes da Macedônia, porque eram pobres. E quando ele falou, preciso de oferta porque os crentes de Jerusalém estão passando fome. Eles da sua pobreza tiraram oferta superabundante. Eram generosos. Princípios, irmãos. Novo Testamento trabalha com o coração, lá dentro. Antigo Testamento, muito coisa externa. Homem externo, exemplo, material, taxativo. Novo Testamento vai para o coração e trabalha com princípios. E ele se torna muito maior, mais pleno, mais completo ainda. Então, liberalidade. O Novo Testamento fala com alegria, não por necessidade. Você não vai dar da sua falta, você vai dar do que você tem, do que Deus te abençoou. A contribuição tem que ser voluntária, é um ato livre da vontade, é o compartilhar não compulsório. Antigo Testamento, lei, dízimo era compulsório, você não tinha opção. Novo Testamento não pode ser compulsório, tem que ser livre, sem montante estipulado e coisas do tipo. Tudo isso em 2 Coríntios a respeito de uma oferta. Então, não dizimar significa não contribuir de maneira nenhuma. Não dizimar significa que você não vai dizimar. Você não vai interpretar, você não vai seguir um tipo de legislação.
O sacerdócio mudou, irmãos. Quando muda o sacerdote, muda a lei. Será que isso foi por acaso? Que tem em Hebreus lá? Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Mudou o sacerdócio no Antigo Testamento. Nosso sacerdote agora é Cristo. Mudou a lei. Claro que isso tem que se analisar isso friamente. O que significa essa mudança de lei? Mas em certo sentido a gente pode dizer, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mudou a maneira, irmãos. Não se faz remendo de pano novo em vestes velhas. Porque ela vai romper. O pano novo vai esticar, vai rasgar. Não se coloca vinhos novos em odres velhos, porque vai estourar os odres velhos. Muda-se o sacerdócio, muda-se a lei, a mentalidade tem que mudar. A mentalidade muda, para nós entendermos a mentalidade da contribuição no Novo Testamento. Princípios gerais para contribuição, para oferta no Novo Testamento. Então, você é encorajado a deixar esse envelope, tá? Não leva, você já depositou ele aqui, mas compreenda, às vezes mesmo você sabendo que você fez foi uma oferta. Não foi dízimo. E não é o fato de ser 10% que significa ser dízimo. Apenas isso. Apenas por ser 10%. Amém, irmãos? Mas o que você fez foi oferta. O que você coloca no papelzinho laranja é uma oferta. Que ela deve seguir os seguintes princípios no Novo Testamento. Nós devemos dadivar, ofertar voluntariamente, 2 Coríntios 8, 3 e 4 e 2 Coríntios 9, 7. Nós devemos doar com expectativa coerente, com uma boa expectativa, mas isso as pessoas interpretam errado, porque aí fala que você deve doar com expectativa no retorno. Não é isso. É com expectativa de que o que você vai fazer vai redundar em coisas boas para o reino de Deus. Tudo isso, esse mesmo texto as pessoas usam e arrebenta e distorce tudo, irmãos. Você tem que doar com propósito, visualizando a bênção, o retorno, visualizando o carro cheio, a sacola de ouro empilhada, voltando para suas mãos. Não é isso que o texto diz, isso é mentira, isso é barganha com a fé dos outros. Essa expectativa que você vai dar com expectativa de que a sua oferta seja uma semente agradável a Deus e redunde em coisas boas para o reino de Deus. Para a sua vida também, em justiça, em misericórdia, em produções de boas obras. Então você dá com expectativa sim, mas expectativa correta. Você dá animadamente, Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, quantas pessoas talvez no Antigo Testamento não deram por obrigação? Porque se não der o 10%, você pode ser apedrejado em praça pública. Quem ama mais? Quem dá 10% por causa de uma imposição de lei? Ou quem dá algo voluntariamente, sem ser pressionado e de coração, liberalmente, e o suficiente, com ânimo no rosto? O que contempla mais o padrão de Deus? Aquilo que o coração almeja, se alegra e se deleita? Ou aquilo que é imposto por uma lei? O que é a real motivação que o Senhor deseja de nós? No 2 Coríntios 9 também tem a chamada, e é também muito equivocada, lei da semeadura. As pessoas usam muito a lei da semeadura. Planta e você colhe. E se você plantar e semear muito, você vai colher muito. E de novo cai na vala triste da barganha. E a Bíblia utiliza a lei da semeadura simplesmente para mostrar que Deus é um Deus galardoador. É claro, Deus vai abençoar. Mas a partir do momento que sua motivação é olhar para a semeadura e visar retorno, você não precisaria nem realizar mais a sua oferta. Porque você está com motivação equivocada. Você vai doar não para a glória de Deus, você vai doar para um retorno financeiro. O seu olho está vidrado no lucro, no retorno. A lei da semeadura não foi feita para dizer isso. A lei da semeadura, de forma geral, ela quer mostrar
que existem causas e consequências de modo geral na natureza e nas questões morais, éticas e espirituais. Se eu bater numa pessoa, estou ofendendo ela. Pode haver consequências. Eu pequei, eu cometi um ato. Isso não pode ficar impune. As coisas têm causas e consequências. E da mesma maneira, principalmente nesse contexto, está querendo dizer que Deus é um Deus da mesma maneira que abençoa. Deus é claro que abençoa o seu povo, irmãos. Você está vivo, já é uma bênção. Porque o oxigênio é dele, você sabia? E você não está pagando pelo oxigênio, que é dele. Então ele já está te abençoando. Interessante isso, né? O oxigênio é dele. Quanto você pagou hoje de oxigênio que você respirou? E se ele for cobrar? E se ele te negar o oxigênio? Ou você não acredita que o oxigênio é dele? E toda a criação. O arroz que você comeu foi energia dele para nascer aquela planta. E crescer e frutificar. Não tem cientista no mundo que faça um pé de arroz, se não for a partir de uma semente que já tem o embrião da vida. Ninguém manipula a vida, ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer em laboratório, a partir do nada, um caroço de feijão sequer. De onde tiver essa energia, esse poder? Nós somos devedores de Deus, é Deus. Então Deus é galardoador. Deus abençoa o seu povo. E abençoa o seu povo, a igreja, ainda mais por causa de sua graça. A sua graça, as suas bênçãos são direcionadas sobre nós pela sua misericórdia. Amém, irmãos? Então a lei da semeadura não pode ser usada de modo equivocado. A motivação daquele que semeia com fartura é a glória de Deus e o amor ao próximo. A ação correta precisa ter a motivação correta. Aquele que oferta para ganhar mais está com o coração posto no dinheiro e não em Deus. Agora chega em casa, eu desafio, chega em casa, liga lá a televisão, liga nesse monte de pastor que tem aí e espera uma pregação de dízimo e de oferta. E que caia nesse texto e que ele mencione a lei dessa semeadura. Para você ver o absurdo que estão fazendo no Brasil, na igreja, induzindo a cristandade. Alcançando milhões, 40 milhões de cristãos, irmãos. 40 milhões de cristãos no nosso país. E às vezes a gente não vê diferença nenhuma. 40 milhões de cristãos lotando igrejas para dar dízimo, para dar 1.000 e ganhar 10.000. Milhões de pessoas que lotam a igreja. E a primeira coisa que houve é: a bênção que você veio buscar, você vai alcançar. E no contexto financeiro. Você veio buscar uma bênção. Sendo que o culto, na parte nenhuma, você vê um culto de Deus para o homem. Você vê o culto de homem para Deus, nós oferecendo. Você vê Caim e Abel oferecendo coisas para Deus. E ainda mais, se oferecer de mal feito, Deus ainda rejeita. Deus olhou para a oferta de Caim e falou: eu vou aprovar de Abel e não a sua. Isso era um culto. Um culto em que se vai e se oferta a Deus. E tem que ser o melhor, tem que ser espontâneo, tem que ser de coração, tem que ser com liberalidade. E tem que ser amando ao Senhor. E dando coisas de valor, de fato. Amém, irmãos? Então a lei da semeadura não pode, não serve, não, é um absurdo, é um equívoco se trabalhar isso no meio da igreja. É um equívoco se introduzir outras práticas de cobrança na igreja extremamente absurdas. Além do dízimo no Antigo Testamento, tem igreja que já faz o trízimo, que é o terceiro dízimo, primícias, em que os irmãos são induzidos a pegar a sua primeira renda mensal e colocar direto no bolso do pastor. E já vi casos de irmãos encher envelope, empresários, a primeira venda do mês, 10.000 reais.
E a igreja induzir você a pegar as primícias inteiras e colocar na mão do pastor, para honrar o pastor. E os irmãos fazem isso, irmãos. Os irmãos fazem isso. E aí a coisa é tão simples, Deus fala assim, obediência quero e não sacrifício. Às vezes a gente sacrifica tanto e não obedece, que é tão mais simples, tão mais fácil, um jeito mais simples, mais seguro, é o que Deus deseja para a igreja. O que Deus deseja para a igreja do Novo Testamento. Então tem uma orientação para cá e uma orientação para aí, para nós finalizarmos. Orientação para cá, para a liderança, cuidado como se trabalha e como se utiliza a questão das contribuições. Para as lideranças, para os pastores, para as lideranças da igreja, o peso da mão de Deus chegará um dia. Não se pode manipular a fé das pessoas, não se pode usurpar as pessoas, não se pode aproveitar do dinheiro alheio. Em relação à igreja, só porque na gravação, senão não sai na gravação. Por outro lado, para a igreja, o Senhor está falando, não seja avarento, não se prenda ao dinheiro, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar, não deixe de ser liberal. Faça isso com ânimo, com prazer, com frequência, diante das suas posses, que isso agrada ao Senhor. E a obra do Senhor, de fato, precisa também das contribuições dos irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja para pensar, mastigar essa mensagem e desenvolver em sua vida, em sua prática, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém?